a comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar a sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e pode levar à falência da Cinemateca brasileira. A Cinemateca é uma conquista histórica do cinema brasileiro. Nela está depositada a maior parte das imagens domésticas, filmes de todos os gêneros e bitolas, programas de TVs e jornais televisivos que o nosso país já produziu ao longo dos últimos 100 anos. Ela é a memória viva do nosso país e o testemunho da grandeza atingida por nosso cinema ao longo da sua existência. O trabalho de restauro desenvolvido pela Cinemateca foi considerado de excelência pelos principais centros especializados do mundo. No entanto, estamos assistindo à inaceitável deterioração de suas funções, que já atingiu um patamar absolutamente incompatível com a sua importância. Técnicos valiosos e especializados foram demitidos e as atividades foram reduzidas drasticamente. Entre outras coisas, isso se refletiu na subutilização dos equipamentos de ponta, fruto de vultosos investimentos que correm o risco de sucateamento. Há muito, a Cinemateca, em grave crise financeira, não recebe recursos governamentais necessários para o seu pleno funcionamento. Desde abril, está com os salários dos poucos funcionários que restam atrasados e luta para pagar a conta de luz que pode ser cortada a qualquer momento. Um eventual apagão elétrico será desastroso, pois atingirá a climatização das salas, onde estão arquivados verdadeiros tesouros do seu acervo histórico. Sem refrigeração e inspeção constantes, os filmes em nitrato de celulose, material altamente inflamável, ficarão expostos ao tempo e podem entrar em autocombustão, como já ocorreu em 2016. A lista de obras ameaçadas inclui filmes da Atlântida, da Vera Cruz, Glauber Rocha e grandes filmes restaurados pela Cinemateca. A história do audiovisual nacional corre enorme risco. Todo esse processo de irresponsável negligência se combina com o afastamento da comunidade cinematográfica nacional, que não é consultada ou sequer informada a respeito dos rumos desta instituição. Eu até aumentaria isso. A sociedade brasileira não é informada sobre os rumos dessa instituição. Por acreditarmos que a interlocução da Cinemateca brasileira com a comunidade cinematográfica é essencial para o seu urgente e devido resgate, reivindicamos a formação de uma comissão com membros indicados pelas principais entidades cinematográficas de todo o país, a fim de que se estabeleça um contato formalizado e periódico, condição sine qua non para que se trabalhe com transparência e a Cinemateca volte a assumir a sua vocação pública primeira de preservar e difundir o cinema brasileiro. Para isso, exigimos que o governo federal providencie imediatamente a dotação urgente e necessária para que a Cinemateca brasileira volte a funcionar plenamente e em bases seguras para os filmes nela depositados. Patrimônio cultural e histórico do nosso país. Viva a Cinemateca brasileira! Viva! Bom, pessoal, nós estamos aqui na frente da Cinemateca, onde nesse momento acontece um ato público da comunidade do cinema para defender a Cinemateca, que está, enfim, ameaçada simplesmente de extinção. Uma coisa só, eu gostaria de ler o nome de todas as entidades signatárias desse documento. São entidades nacionais e internacionais e todas elas estão por ordem alfabética. ABC, Academia Brasileira de Cinema. ABC,
Associação Brasileira de Cinematografia. ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação. ABD, Associação Brasileira de Documentaristas. ABELE, Associação Brasileira das Empresas Locadoras de Equipamentos e Serviços Audiovisuais. ABPA, Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. ABRA, Associação Brasileira de Roteiristas. Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Abrace, Associação Brasileira de Cineastas. Abranima, Associação Brasileira de Animação. ACIRS, Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. AMC, Associação dos Montadores de Cinema. ANDAI, Associação Nacional de Distribuidores do Audiovisual Independente. APACE, Associação Paulista de Cineastas, que é quem está organizando esse evento. APAN, Associação Paulista do Audiovisual Negro. API, Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro. APRO, Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais. APROCINE, Associação de Produtores e Realizadores de Cinema e Audiovisual do Distrito Federal. Cinemateca do MAN, Rio de Janeiro. CN... Bravo, você falou Bravo. Brave. Onde que tá? Brave, Brasil Audiovisual Independente. CNCB, Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. CONE, Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste. CTAV de Campinas, Câmara Temática do Audiovisual de Campinas. DBCA, Diretores Brasileiros de Cinema e Audiovisual. DF mais Docs, de Brasília. Festival É Tudo Verdade. Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, Kinofórum. Forcine, Fórum Brasileiro de Ensino de Cine e Audiovisual. Fórum dos Festivais. Fundacine, Fundação de Cinema do Rio Grande do Sul. ICine, Fórum de Cinema do Interior Paulista. Mostra Internacional de São Paulo. PAV, Pesquisadores do Audiovisual e da Iconografia. Santa Cine, Sindicato da Indústria do Audiovisual de Santa Catarina. CIAESP, Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. CIAV, Sindicato da Indústria Audiovisual do Rio Grande do Sul. SICAV, Sindicato da Indústria Audiovisual Rio de Janeiro. SINDAV, Sindicato da Indústria Audiovisual de Minas Gerais. Sindicine, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. SOCINE, Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. STIC, Sindicato Interestadual dos Trabalhadores da Indústria Cinematográfica e do Audiovisual. Agora vamos às entidades internacionais, também por ordem alfabética. ALIA, Aliança de Indústrias Audiovisuais, Espanha. ASAECA, Associação Argentina de Estudios sobre Cine e Audiovisual. Bibliossi, Rede de Unidades de Informação, vou ler em português. Rede de Unidades de Informação especializadas em cine e médios audiovisuais. CIMA, Associação de Mulheres Cineastas e Médios Audiovisuais, Espanha. Cinematheque, Royal Film Archive of Belgium. Cinémathèque Française, França. Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bélgica. Cinémathèque Suíça, Cineteca Basca, Espanha. Cineteca de Bolonha, Itália. Cineteca Nacional do México. CLAG, Cluster Audiovisual Galego, Espanha. CLAIM, Coordenadoria Latino-Americana de Archivos de Imágenes em Movimento. 14. Festival de Cannes, França. Festival de São Sebastião, Espanha. FIACine, Federação Ibero-Americana de Academias de Cine. FIAF, International Federation of Cinematecas, Film Archives. 152 cinematecas do mundo. A FIAF representa. Filmoteca Espanhola. FIPCA, Federação Ibero-Americana de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais. Fundação Cinemateca Boliviana. Institut Lumière, França. LAR, Société Civile d'auteurs, réalisateurs, producteurs de films. Locarno Film Festival, França.
Locarno Film Festival, Suíça. Piaf, Produtoras Independientes Audiovisuales Federadas, Espanha. Cine Escola Elias Querejeta, Espanha. É isso. Bom, nós estamos aqui no ato em defesa da Cinemateca. Os cineastas estão aqui presentes, aqui defendendo a Cinemateca que está sem receber verba faz um tempão. Nós vamos tentar entrevistar o Roberto Gervitz daqui a pouco. Esse apoio internacional, ele reflete, esse apoio internacional, ele reflete a importância que a Cinemateca brasileira tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É isso. E fora Bolsonaro. A gente queria agradecer também todo mundo que está aqui, porque ao contrário das outras manifestações que as pessoas acham que não tem perigo, as pessoas que vieram aqui, vieram porque sabem da importância de estar aqui, mesmo correndo o risco de contrair o coronavírus, tomando todos os cuidados, mas é sempre um risco. Então a gente quer agradecer em nome da PAPS e de todo mundo, de todas as entidades que assinaram, as pessoas que vieram até aqui. Super obrigado. Pessoal, vamos tentar entrevistar o Roberto. Não, porque não é um ato político. Roberto! A gente vai caracterizar como ato político, aí pode criar divisão. Roberto, estamos ao vivo pelos Jornalistas Livres. Querida? Essa Regina Duarte, que queria pôr os índios pra fora, o marido dela pegar as terras, né? Essa Regina Duarte, outra, ligada nesse cafajeste. Senhora? Eu tô falando que a Regina Duarte apoiando ele, ela é uma vergonha pro artista brasileiro, né? Uma vergonha para essa mulher. É que ela quer que o marido tomasse conta de todas as terras. Essa pilantra safada. Roberto, estamos ao vivo nos Jornalistas Livres, tudo bem? Tudo bem. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse ato e qual a situação agora, nesse momento. Ela está aberta ou está fechada? Como é que está a Cinemateca? Olha, a Cinemateca está numa situação, o movimento chama SOS Cinemateca. Por quê? Porque a Cinemateca está no UTI. Ela está na UTI sem respiração, sem respirador artificial. E estão querendo dar cloroquina para ela. Vão matar a Cinemateca. Entendeu? Quanto tempo faz que a Cinemateca não recebe verba? A Cinemateca não... faz anos que a Cinemateca não recebe verba. Ela, na verdade, o que acontece? A SERP, que geria a Cinemateca, que é uma OS, ela, na verdade, o governo rompeu unilateralmente o contrato com a SERP. Não que a SERP fosse maravilhosa, mas também tinha, durante a gestão da SERP a gente teve problemas enormes. Trocou 4 vezes de diretor do cinema, de supervisor da cinema, de superintendente da Cinemateca. E a gente teve um incêndio, né? O incêndio foi em 2016, foi anterior. Na verdade, a Cinemateca está numa crise que se arrasta desde o governo, desde a gestão da Marta Suplicy de 2013. Mas essa crise ela veio se aprofundando e agora ela chegou num limite. Ela chegou num limite inaceitável. E mais do que isso, é um limite inaceitável por quê? Porque todo o acervo da Cinemateca e seus equipamentos correm um risco muito grande. Né? Então, essa manifestação é uma manifestação, primeiro, para dizer, antes de discutir se o governo vai assumir a Cinemateca, se vai ser uma outra OS, a gente quer, primeiro, que deixe a Cinemateca respirar. Vamos fazer ela respirar de novo. Pagar os funcionários que estão atrasados há meses, pagar as contas de luz que pode levar ao apagão da Cinemateca, como eu disse agora há pouco. Ou seja, se houver um apagão na Cinemateca, todas as câmeras climatizadas, né, vão parar de funcionar, vai aumentar a temperatura e vai aumentar brutalmente a umidade e vai apodrecer todo o acervo que está lá dentro. São fitas, filmes, tudo que você puder imaginar. Quer dizer, filmes desde o final do século XIX, desculpa. Tem filmes desde o final do século XIX até hoje. Fora toda a cinematografia do cinema novo, mas tem filmes amadores, tem filmes de reportagem, tem todo o acervo da TV Tupi aí dentro, tá certo? Quer dizer, a Cinemateca é um patrimônio da sociedade, não é do governo.
não é do governo, ela é um patrimônio da sociedade brasileira. E o governo que está, nesse momento, no poder, este governo está no poder? Não, foi eleito, esse governo tem a obrigação de cuidar do patrimônio da sociedade brasileira. E a Cinemateca é um patrimônio da sociedade brasileira. Obrigada, Roberto. Roberto, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou do acervo da Tupi, você falou do Glauber, eu queria que você mencionasse mais alguns tesouros que tem na Cinemateca. Não, a gente tem toda a obra do Humberto Mauro, a gente tem o Canal 100, a gente tem todos os filmes, não é só do Glauber, mas a gente tem todos os filmes do Cinema Novo, a gente tem mais de 1000 documentos, entre roteiros, anotações de diretores importantes do Brasil, livros importantes, fotografias, inúmeras fotografias de produções as mais variadas. Tem todo o acervo da Atlântida, tem o acervo da Vera Cruz. É de uma riqueza a Cinemateca Brasileira, sem falar que a Cinemateca Brasileira, como restauradora de filmes, ela, na década passada, ela adquiriu um prestígio internacional. Ela foi colocada entre as 4 cinematecas mais importantes de restauro do mundo. Entendeu? Então, é uma cinemateca, por isso que teve todo esse apoio internacional. Porque é uma cinemateca respeitada no mundo inteiro. Só o Brasil que não respeita. Só esse governo que não respeita a Cinemateca. Hoje em dia, a Regina Duarte está presidindo a Cinemateca? Não, a Regina Duarte, as últimas notícias que eu tenho é de que a Regina Duarte não vai sequer ser colocada na Cinemateca porque não tem como. Não tem cargo para a Regina Duarte. E também, se ela fosse colocada nessa condição em que está a Cinemateca aí, não ia ter nem cafezinho para ela. Certo? Não tem funcionário, não tem ninguém. A Cinemateca está num deserto. Então ela está fechada para o público? Ela está totalmente fechada. Totalmente fechada? Não, ela tem um funcionamento básico, mas eu acho que nesse momento, por causa da pandemia também, ela está totalmente fechada. Legal, Roberto, muito obrigada. E eu volto a dizer, os equipamentos da Cinemateca são equipamentos de ponta. São equipamentos de custos muito altos, são grandes equipamentos, tecnicamente excelentes. E estão aí sem manutenção. Daqui a pouco esses equipamentos eles precisam de calibragem e manutenção, vamos dizer, continuada, tá certo? Quer dizer, esses equipamentos não podem ficar parados. Quando você para um equipamento desse, periga de quando você voltar a ligar ele não está mais funcionando direito, entendeu? Porque tudo está descalibrado, as coisas começam a enferrujar, você tem um problema de contatos, porque a maioria é eletrônico, você tem um monte de problema. Bom, concretamente é a memória do Brasil que está em risco de se perder, né? A memória do Brasil está em risco e parece que esse governo ele quer apagar a memória do Brasil, né? Porque talvez a memória do Brasil seja uma ameaça para esse governo que está aí. Legal, Roberto, estamos juntos aí com vocês, estamos juntos na luta. Obrigada, viu? Eu agradeço, um abraço. Bom, pessoal, aqui, ó, o pessoal está aqui ainda, continuando aqui, né, presente nessa manifestação, que é uma manifestação em defesa da Cinemateca. Vocês veem que a situação é gravíssima, a Cinemateca está, nesse momento, parada, e, como disse o Roberto Gervitz, e a situação é essa, quer dizer, a memória visual toda do Brasil, toda a memória visual do Brasil que está concentrada aqui, pode simplesmente desaparecer por causa dessa situação que ele falou. Quer dizer, contas de luz que nem se pagam, que podem parar todo o sistema de resfriamento das câmeras onde estão os filmes e que podem, na medida que não funciona esse sistema de refrigeração, podem suscitar a autocombustão dos filmes. E aí a perda, como a gente já teve, a perda grave de boa parte do acervo. Então, é uma situação desesperadora. Vocês veem que a Regina Duarte nem sequer ousou vir para cá, porque, apesar dela ter dito que viria, ela não veio porque não tem Cinemateca. Essa que é a coisa. Não existe hoje orçamento, não existe nada. A Cinemateca está em estado de coma, que nem disse o Roberto. Quer dizer, estado de coma e sem respirador, né? Então, nós estamos aqui acompanhando essa luta, a luta em defesa da cultura, que vem sofrendo tanto desde o golpe dado em 2016.
tomar muito cuidado, ficar afastado um dos outros, não é para juntar todo mundo. Atenção, gente, vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Ó, o pessoal vai tirar foto agora. Maravilha, maravilha. Obrigado por vir. Vamos juntar aqui, gente. Quem mais está de cineasta aí? Cadê o Alain? Alô, foi embora? Alô? Bom, agora os cineastas vão se reunir. Ali a Tata Amaral. Tem mais jornalista que cineasta. Não, sem. Tem mais jornalista que cineasta, não é negro. Antifa. Não, mas vocês querem fazer isso? Não, né? Faz isso pro Bolsonaro. Bom, ali tá a Lili, que é cineasta, tá a Tata Amaral, o Alain Fresnot estava aqui até agora há pouco, não estou vendo onde é que ele está agora. Máscara a gente só vê o olhinho. Pode ir. Olhando todo mundo para lá agora. Gente, faz um protesto. Não. Tá bom. Atenção, junta a câmera, ação. Não dá para juntar por causa de segurança. Bom, vocês veem que ato no Brasil não tem aquela geometria perfeita dos atos que acontecem fora do Brasil, que tem aquele quadriculado, 2 metros de distância, todo mundo. A gente vai entrevistar a Tata Amaral daqui a pouquinho. A gente vai entrevistar daqui a pouco para ela falar da importância desse ato, da importância da Cinemateca. Deu, gente? Valeu, obrigado pela cobertura, amigo. Tata! Oh, meu amor! Eu odeio isso. Pessoal, nós vamos entrevistar a Tata Amaral agora, diretora. A sua lei, né? Não, a lei de emergência cultural. Pessoal, hoje também é o dia da aprovação da lei 1075 no Senado, a lei de emergência cultural para ajudar todos os trabalhadores da cultura. Hoje é o dia que a lei 1075 vai ser aprovada, deve ser aprovada no Senado. É a lei que garante ajuda emergencial para todos os trabalhadores da cultura, super importante, todo mundo está sintonizado com isso, porque é importante para todo o setor. Boa, Tata. Caiu a máscara. As máscaras estão caindo, tá? É horrível, né? Tata, vamos falar um pouquinho? Vamos, querida. Então vamos lá. Caiu, né? Bom, nós estamos aqui com a Tata Amaral, ela está mascarada hoje, está muito insuportável. Não, é brincadeira. Tata, eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância desse ato aqui para a cultura, para o cinema e para a Cinemateca em si. Olha, é super importante. A Cinemateca Brasileira guarda toda a memória do audiovisual brasileiro. Tem filmes aqui do começo do século. É a nossa história, é tudo que é importante em termos de imagem. A preservação dessas imagens é fundamental. Né? Um país que não tem memória é um país que não reconhece a sua história. Então, é fundamental. A Cinemateca vem sofrendo ataques há muito tempo, né? A sua atividade
E agora, né, o dinheiro não foi repassado, o dinheiro que é da Cinemateca, que é para preservar, para cuidar. Os filmes, as películas que estão aqui, algumas sofrem perigo de combustão, então é muito grave a situação. A gente não pode perder o nosso patrimônio. Isso aqui, né, demorou anos de cuidado, anos de investimento, tem equipamentos que são super modernos, que foram comprados em outra gestão, que estão aí, precisam de manutenção. Preservar é uma coisa que precisa realmente de manutenção. Agora, além disso, gente, essa máscara é um pouco complicada de falar, de mexer. Mas, além disso, de vários anos para cá, não me lembro exatamente qual, mas mais de 10, todo filme brasileiro deposita o que a gente chama de cópia de preservação aqui na Cinemateca. Por quê? Porque é importante a gente ter a memória da nossa produção. Além disso, isso precisa ser preservado. Além disso, a gente precisa ter acesso para conhecer as nossas histórias. Eu recentemente fiz uma série chamada As Protagonistas, que é a história do cinema, do audiovisual brasileiro a partir da produção das mulheres, e foi muito difícil ter acesso aos filmes. Por quê? Porque eles ainda não estão digitalizados, eles não estão acessíveis, eles não podem ser vistos. Então, esse também é um outro trabalho que a Cinemateca tem que fazer e pode fazer. Além disso, é um lugar maravilhoso, restaurado, incrível, é um lugar de programação de cinema, que as pessoas vêm aqui, é super generoso, tem um parque, tem um café, tem 2 salas maravilhosas. Ou seja, é um lugar vivo na cidade, é um lugar de cultura, de desfrute, de fruição, que precisa também ser preservado. Então, é fundamental que esse dinheiro que é destinado à Cinemateca seja repassado. Não se pode matar um espaço cultural por asfixia e também não se pode nunca deixar de preservar a memória audiovisual de um país. Agora, Tata, eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas, de fato, têm uma perseguição ao mundo da cultura nesse governo, né? Qual que é a grande ameaça que a cultura representa a um governo autoritário como é o governo do Jair Bolsonaro? Gente, a cultura, ela é incrível, né? Porque, assim, os governos autoritários acham que a cultura ameaça porque a cultura respira, discute, ela não abaixa a cabeça. É muito claro, assim, eu recentemente vi uma série na Netflix de propaganda da Segunda Guerra Mundial norte-americana, onde tem vários depoimentos dos nazistas, dos fascistas contra a cultura, e você vê assim que eles querem uma cultura única, engessada, que não seja polifônica. O nosso país, principalmente, tem uma cultura variadíssima. Por que tem uma cultura variadíssima? Porque nós somos formados por vários povos, nós temos, a gente está em várias regiões, cada uma tem o seu sotaque, a sua influência, a sua cultura. Então, é da maior importância manter essa pluralidade de vozes. E eu acho, principalmente, que... Gente, eu vou tirar um pouquinho e vou ficar mais longe, porque isso aqui realmente está me incomodando. E eu acho, principalmente, que garantir essa diversidade regional de gênero e de raça é a nossa força. E é exatamente isso que os governos autoritários não querem, é a diferença, é conviver com a diferença. Por isso que a cultura é tão atacada. Bom, por último, eu queria te perguntar, a Regina Duarte saiu do Ministério, da Secretaria Especial de Cultura para vir para cá, para a Cinemateca. Mas parece que ela não virá mais, né? Porque eu ouvi dizer que ela não virá mais porque vão acabar com todos os salários da Cinemateca. Você imagina, se essa é uma hora de demitir gente, é muito cruel isso. E pessoas especializadas num trabalho que é realmente altamente especializado, que é o trabalho de restauro e de manutenção de acervo. Uma sociedade leva anos para formar esses profissionais.
Você não pode jogar esse dinheiro investido, que a sociedade investe na formação de um profissional, assim, de uma hora para outra, numa canetada, por pura crueldade. Então parece que ela não vê. Eu li que ela não vê, mas li pela imprensa, não sei nada mais. Bom, legal. Tata, no domingo vai ter uma manifestação antifascista e tal. Eu queria saber se você vai estar presente, se você pretende somar a sua força a essa luta antifascista que está tomando o país. Eu pretendo sim, porque eu acho fundamental que essa luta aconteça e que as pessoas tenham coragem de se expor, de expor a sua opinião. É uma luta pacífica, justamente, né? Apesar dos provocadores. Aliás, eu vi uma matéria super bacana que vocês fizeram descobrindo, né, a atuação dos provocadores. Essa é uma atuação clássica, né, em manifestações, quando a direita, a elite reacionária quer endurecer, ela quer reprimir, ela coloca provocadores, porque as manifestações pela vida, elas são pela vida, elas não são, elas são pela vida, né? Não são pela destruição. E essas forças se infiltram para destruir. Eu acho que a gente tem que ir, a gente não tem que ter medo, e a gente tem que se unir e se manifestar, sem dúvida nenhuma, porque nós somos antifascistas, nós somos pela vida, nós somos pela diversidade, nós somos para encontrar lugar para todo mundo, nós somos pela inclusão, nós somos pela participação das negras e dos negros na sociedade, os indígenas, a população LGBT. A gente quer que todo mundo tenha acesso à cultura, à saúde, ao alimento, à educação. É por isso. Isso é bom, isso é positivo, né? Isso é maravilhoso. É por isso que a gente tem que ir para a rua. Então nós vamos domingo, pessoal, quem está assistindo a essa live, domingo, ao meio-dia, na frente do MASP, vamos todo mundo para lá para protestar contra o fascismo e contra a destruição da cultura. É isso, né, Tata? É isso. Obrigada, meu amor. Sorte aí. Obrigada. E o abracinho aqui. Ó, o abracinho aqui de... Tchau, Tata, obrigada, viu? Obrigada, beijo. Bom, pessoal, agora o pessoal começou a... Oi, tudo bem? O pessoal começou a dispersar e tal, e a gente vai encerrando por aqui essa cobertura. Queria agradecer a quem nos acompanhou até esse momento. Queria pedir para quem nos acompanhou para curtir, compartilhar, comentar, para que a gente leve para o máximo de pessoas possível a força dessa manifestação. Muito obrigada, estamos juntos em defesa da cultura, juntos na luta antifascista, juntos em defesa da Cinemateca, e vamos estar juntos no domingo para protestar contra tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil, toda essa escalada autoritária, vergonhosa do governo do Jair Bolsonaro. Grande abraço para todos, tamo junto.